Oi, bem-vindos ao PUCcast Vozes da Cultura, edição especial. Eu sou Patrícia Bueno. Eu sou Matheus Fagundes. E no episódio de hoje vamos falar da arte como um instrumento de diálogo, reflexão e construção de uma sociedade mais humana e empática. Esse mês, no dia 27 de agosto, a PUC-Rio vai abrir a primeira Trienal de Arte das Universidades Católicas, que vai reunir representantes dessas universidades de diferentes países. A Trienal nasce com o tema Exercícios de Empatia. Com início no Rio de Janeiro, ela segue para Santiago, no Chile, Bogotá, Boston, Milão, Lisboa e Luanda. E para representar esse tema, empatia, a PUC preparou a amostra Respiração, no Solar Grandian de Montigny. E para conversarmos mais sobre essa iniciativa, nós vamos conversar com o coordenador da amostra, Luiz Camilo Osório, que também é professor do Departamento de Filosofia da PUC-Rio e decano do Departamento de Teologia e Ciências Humanas. Seja muito bem-vindo, Camilo. Bem-vindo, Camilo. Obrigado a vocês. Um prazer estar aqui, conversar um pouquinho sobre essa Trienal, uma iniciativa nova, né? Então, traz muitos desafios e Com isso certeza. acho que vai ser um momento importante também para a PUC. Estão vindo artistas importantes, né, para essa exposição. Vem, eu acho que um público diferente, que é um público mais do circuito de arte. E também vai acontecer junto com um grande seminário das universidades católicas que tem, né, pesquisa sendo desenvolvida no seu campus, né, e isso vai trazer muitos reitores dessas universidades que vão estar aqui para abertura. Então, acho que vai ser um grande encontro, né? Eu acho que a arte é muito propícia para produzir encontros, né, frutíferos, encontros produtivos, encontros transformadores. Então, Camilo, é essa. Camilo, o que levou a equipe organizadora a escolher o subtema, né, respiração? Olha, a curadoria de uma exposição, né, eu estou fazendo a curadoria junto com o curador geral, que é o Nuno Crespo, que é um curador, professor de católicas portuguesas no Porto, e com Cadu, que é professor aqui do design e atualmente dirige o Solar, e ele também é artista, e a gente já tem uma interlocução já há muitos anos, e com o Nuno também, um curador que eu conheço há muitos anos, e eu colaboro com a Católica, né, Portuguesa. Então, o trabalho da curadoria é sempre esse trabalho de propiciar algum tipo, né, de articulação entre as obras que estabeleça relações que não são evidentes e que criam um elo, compõem uma atmosfera e apresentam esse tema de uma maneira que não é evidente, né, mas é sugestiva e que, por ser sugestiva, convida o público a querer pensar por quê, né, esse tema. E o tema respiração veio por conta, né, o tema central é esse exercícios em empatia, e o curador, o Nuno Crespo, apresentou alguns subtemas para os curadores locais escolherem, e eu e o Cadu escolhemos a respiração, porque eu acho que a respiração é uma coisa, né, orgânica, fisiológica, e ao mesmo tempo é uma metáfora que diz respeito aos tipos de encontro que a gente tem, encontros que nos tranquilizam, que estendem a nossa respiração, encontros que nos ameaçam, que tornam a nossa respiração mais acelerada, o nosso dia a dia, né, com a quantidade de coisas que a gente faz, com a quantidade de demandas que a gente tem, com as tecnologias todas que nos atravessam, é um dia a dia, um cotidiano em que a respiração ela é muito, né, ofegante, né? A gente quer encontrar espaço, né, para, né, poder respirar com um pouco mais, né, de abertura, de extensão. E como vocês, né, sabem, né, a respiração para os gregos era o lugar, né, da alma, era o lugar em que o espírito e o corpo se uniam, se articulavam, entravam em sintonia, e entravam em sintonia também com o exterior, seja ele outras pessoas, outros seres humanos, outros seres vivos, né, a própria, né, natureza, portanto, com o cosmos, né? Então, essa ideia de respiração era uma ideia que nos interessava para a gente pensar o nosso tempo e, principalmente, desacelerar o nosso tempo. E eu acho que é uma grande responsabilidade também da PUC de estar abrindo a Trienal, e acredito que esse mês também está sendo muito especial para você, porque você acabou de voltar de São Paulo, ganhou
um prêmio Jabuti acadêmico no tema, na categoria filosofia. Então, como é para você estar, né, acabando de voltar do Jabuti e também começando essa mostra esse mês? Olha, estou muito feliz, né? É sempre um reconhecimento, né? O trabalho, né, de escrita de um livro, de uma pesquisa, é sempre muito solitário, e ganhar um prêmio desse é um reconhecimento público. Então, produz leitores, que é o que a gente mais quer. Com certeza. Que as nossas, né, ideias, que os nossos assuntos sejam compartilhados. E o assunto, né, dessa pesquisa, desse livro, o título é Gestos Curatoriais. Né? Então, é na filosofia, mas que quer pensar a curadoria. Curadoria, né, vem também de cuidado. Né? Como é que a gente cuida desse espaço da arte? Como é que a gente cuida através da arte, com a arte, do mundo em que a gente vive, né? As interações que a gente produz. Então, eu acho que tem aí uma coincidência interessante, né? De ser um prêmio que reconhece a pesquisa que eu faço aqui na PUC, né? Eu acho que essa é uma relação intrínseca, né, nossa, de professor da PUC, que a gente tem com a pesquisa, com o ensino, né, com a extensão, e do meu diálogo com os alunos, do meu diálogo com os meus orientandos. Então, isso é muito interessante. E agora, também esse espaço de curadoria, que é uma atividade que eu também exerço como curador de exposições de arte, né, e poder também fazer isso, né, na universidade, com artistas, né, bastante representativos da cena contemporânea, e com um tema tão desafiador e, ao mesmo tempo, também tão orgânico, né? A missão dessa Universidade Católica, que é a PUC, que é da empatia, né? Do encontro com o outro, né? Desse encontro que é sempre da hospitalidade, da amizade, né? Da abertura para as diferenças, para a pluralidade, para a diversidade. Então, essa é a ideia, e eu fiquei feliz dessas duas coisas acontecerem em agosto. E vai ser no Solar também, que é super histórico. De 1827 e tal, da missão francesa. E falando agora também sobre esse espaço, né, porque o espaço ele também constrói a exposição de uma certa forma, contribui muito. Como que foi elaborada essa exposição dividida em 3 espaços, né? A suspirar, respirar e conspirar. Enfim, como eu estava falando, né, o tema respiração, ele é um tema que produz uma certa narrativa para a exposição, né? E também, como eu disse, né, a respiração ela tem várias tonalidades, vários ritmos, né? E como pensar obras que pudessem dar conta, né, desses vários ritmos, dessas várias tonalidades, dessas várias atmosferas, que são esses encontros nossos cotidianos, né, com as coisas, com as outras pessoas, com os outros seres, com o mundo, né? E aí, o próprio Solar, ele tem 3 níveis, né? Tem o subsolo, né, que é o baixo ali da escada, né, que na verdade é o térreo, mas é o subsolo, que é um espaço muito peculiar, muito singular, né, porque é um espaço muito contaminado de marcas, né, do próprio uso ali do espaço, né, todo entranhado de sereno, de fungo, e tem uma ruína, que é uma temporalidade muito marcada, né, cicatrizada na arquitetura. Então, não é um lugar que a gente possa botar uma fotografia, uma pintura, uma escultura, porque o espaço ele tem essa contaminação, ele tem, né, uma densidade que você tem que lidar com ele. Então, a gente chamou um artista, né, que trabalha com espaços, com instalação, né, que é o João Modé. Está acostumado a trabalhar com essas sutilezas do espaço, com a natureza também, um espaço que tem arquitetura, mas também está muito, né, atravessado por esse lugar na natureza. E ele vai fazer uma instalação especial, né, comissionada para a ocasião, em que ele vai usar esses elementos do próprio espaço, vai trazer outros elementos naturais, vai abrir, né,
para o exterior, vai criar esse vínculo também com o espaço exterior, com, né, a natureza do lado de fora e do lado de dentro. Então ele vai fazer uma espécie, né, de ligação entre o dentro e o fora, mas muito sutil, né, muito suave, né, muito cheia de detalhes, para justamente pensar essa distensão, né, que é de uma suspiração, em que as coisas são ditas com sutileza e, ao mesmo tempo, com muita potência. É a potência do sutil, é a potência do frágil, é a potência do delicado, do lírico. E como que ele trabalha isso com a natureza e, ao mesmo tempo, construindo com a natureza, não sobre a natureza, mas com a natureza. A natureza como um aliado do trabalho, uma aliada do trabalho. Então, esse vai ser todo o elemento, e vai ter um filme também, que é um filme que ele está fazendo, um filme inacabado, que ele está fazendo há muitos anos, em todos os lugares que ele vai, ele filma, e é sem pessoas, é só espaços vazios e detalhes desses espaços vazios no mundo inteiro. Então ele está fazendo um corte, uma edição também que vai ficar projetado ali num ritmo também lento, longo, né, que vai complementar com os elementos naturais que ele vai introduzir ali dentro. O térreo é o respirar propriamente dito, né? Aí o respirar enquanto voz, o respirar, né, enquanto gesto, o respirar enquanto tecnologia. Então vai ter uma videoinstalação de um artista inglês, o Julians, que trabalha muito com voz, com a dimensão coral, a dimensão operística, né, da voz, e ao mesmo tempo, né, de um testemunho, né, de uma subjetividade e de um corpo que vive numa sociedade, né, patriarcal, com marcações de gênero, de raça, e ele tenta trabalhar isso de uma maneira muito sutil e ao mesmo tempo aguda nessa videoinstalação. Então, uma videoinstalação sonora, o elemento sonoro, acústico é muito importante, um acústico treinado, uma voz treinada para o canto, né? E o canto como esse momento, né, poético da respiração, né? O que sai dos nossos pulmões e vira encantamento. E acho que até para o público, assim, ter essa interação com o som e com os vídeos é muito importante para a gente se conectar mesmo, né, com o que está na mostra. E se conectar com o espaço, se conectar com os elementos, se conectar com as várias sensorialidades, a sensorialidade das coisas vistas, das coisas ouvidas, das coisas táteis, né? Eu acho que a coisa do subsolo, a dimensão tátil é muito forte. Com certeza. Aqui, nesse espaço em que tem o audiovisual, né, a coisa sonora, em cima também vai ter um vídeo que é mais, digamos assim, punk. Aí que a gente vai começar a conspirar. Aí que vai ser o conspirar. Mas embaixo, ali no respirar, tem mais dois trabalhos. Um que são umas paisagens tecnológicas de um artista português, o Igor Jesus, que, enfim, são elementos que são sensibilizados por elementos tecnológicos, né? Então, são elementos meio borrados, mas que parecem paisagens, e paisagem que faz penetrar algo, né, numa captura sensível. Você vai ver ali uma coisa, né, tem uma tensão no ar ali, né, um sismógrafo que está ali, né? E do lado tem uma artista, né, brasileira, que já faleceu, a Brígida Baltar, muito jovem, e é um trabalho muito bonito dela, coletando marisia e sereno, que também é um gesto também muito poético, né? E atrás da coleta do imaterial, né? Que é o sereno, a marisia e aquela névoa, aquele tempo justamente, né? desse ambiente, né? Natural, alterado por algum tipo de elemento climático, né? E aí depois vamos conspirar, né? Aí conspirar são trabalhos mais de uma aceleração respiratória, né? Seja por conta da invasão, né, de um elemento estranho, que é um vírus, que é um trabalho que é feito a partir do momento da Covid,
né, pelo Antônio Manuel, que é um artista E que importante respiração, dos anos 60. óbvio, conspiração era um tópico importante. Tópico fundamental, a procura pela respiração. Com certeza. Conspirar contra a indiferença diante, né, daquela situação e encontrar, né, nos jornais, que é um trabalho todo feito a partir de recortes que ele faz de jornais, imagens que revelem, né, essa tensão que estava no ar em busca, do oxigênio, né, da respiração. Do lado tem, né, o trabalho de uma outra artista da mesma geração, que começa nos anos 60, que é a Ana Maria Maiolino, e que é um trabalho dela dos anos 70, e é um trabalho muito marcado por uma, digamos assim, uma política, né, do feminino, feminista, e a busca por uma voz, né, do feminino, encontrar essa voz, querer falar, achar essa subjetividade, né, do feminino, da mulher, numa sociedade patriarcal. Isso é um trabalho muito importante que ela faz. Então tem um vídeo em que é ela, né, grunhindo algumas vozes, procurando essa voz, procurando essa tonalidade, né, de afirmação de uma subjetividade que quer achar o seu espaço, conquistar o seu espaço. E umas fotos que ela fez também nessa altura, 73, 74, 1973, 74, que é ela com a língua, com a tesoura, e essa ameaça, né, da tesoura na língua, cortando a fala, da censura. Aí também a censura, naquele momento, como esse abafamento da respiração, né, esse elemento de controle sobre o outro, de opressão sobre o outro, e como isso altera a respiração comum. E tem um outro vídeo de um artista americano, Arthur Jaffa, que está aí hoje em dia, um dos grandes artistas, mas, né, muito badalado, está com uma exposição grande em Veneza durante a Bienal, que se chama White Album, que é, por um lado, uma referência a um disco clássico dos Beatles, por outro, a questão racial nos Estados Unidos, ao George Floyd, né, a questão, né, I can't breathe, né, e, né, a opressão racial, como também essa opressão sobre o corpo, sobre a respiração, né, sobre essa subjetividade que é, de certa maneira, oprimida. Eu acho que é muito interessante, né, a gente também falar um pouco sobre a construção desse espaço que convoca a respiração, né, convoca o tempo. O tempo em um mundo com hiperestímulo, né, na tela, que é acrônica. E eu acho que afeta muito a nossa geração também. Que nos distancia da empatia, que determina o tempo para olhar o outro, se colocar no lugar do outro, né? Então, eu acho que, para finalizar, se você quiser fazer um convite para as pessoas virem para a mostra, que vai ficar por um tempo aí na PUC, e também, né, para a gente parar um pouco para respirar. Não, eu acho que, né, como eu falei antes, eu fiz economia, né? E quando eu fui morar na Europa, logo que me formei com 22 anos, 1985, né, eu fui ver uma exposição em Madrid, né, no Museu de Arte Moderna de Madrid, que não existe mais. Hoje em dia é o Reina Sofia. E eu, muitos anos depois, achei, umas anotações que eu fiz dessa viagem, né, uma anotação que dizia, no café desse museu, dizendo: esse é um lugar que eu quero viver mais tempo com ele. Né? Por quê? Eu fiquei pensando, por quê? Né? Eu acho que tem algo no espaço, né, expositivo, na nossa relação com a arte, que nos tira do real, não para nos afastar do real, né, para nos impedir de ver o real, mas para nos repotencializar para o real. Né? E principalmente, né, a geração de vocês, né, que eu acho que é uma geração que tem milhões de potencialidades, e eu acho que a relação com a tecnologia também tem milhões de aberturas, mas que, né, às vezes sufoca um outro tempo para um outro tipo de experiência que é mais presencial e principalmente que não é evidente, de coisas que a gente não sabe exatamente o que é, por que elas estão ali, mas que nos fazem pensar. Abrem para um elemento muito importante
na nossa relação com o mundo, que é imaginar outras possibilidades. Então, eu acho que a exposição é esse lugar para sair um pouco, né, do movimento do dia a dia e ir para um lugar para poder imaginar outras possibilidades. Imaginar junto, que é sempre bom ver uma exposição com outra pessoa, né, e conversar sobre o que está vendo, né, se perguntar por que eu gosto ou por que eu não gosto, né, o que isso está querendo dizer, como que isso me faz pensar no mundo em que eu estou, né, por que isso me coloca de outra maneira nesse mundo. E eu acho que vão ter trabalhos ali com força suficiente para convocar vocês. E a arte faz isso. Faz isso. Eu acho que vai ter essa coisa sinestésica de vários, né, elementos sensoriais sendo convocados, o som forte, esse trabalho do Jaffa em cima, né, é com uma música, né, bastante interessante, que ele trabalha muito também com música, mas não é a música mais operística do Julians, é uma música mais, né, pulsante. Pra gente, né, se conectar mesmo. Pra se conectar, tem uma coisa de raiz ali, né? E eu acho que vai ser isso, e eu acho que vão ser feitas também conversas durante a exposição, para chamar os estudantes chamarem amigos, famílias, a família para vir ver a exposição. É importante que o espaço, né, do Solar, ele é um espaço da comunidade. Não é só nosso, quanto comunidade PUC, mas comunidade da Gávea, comunidade do Rio de Janeiro, trazer para cá um lugar tão, né, aprazível, e que a respiração é tão favorecida com essa natureza maravilhosa que a gente tem em volta dele, com essa arquitetura também tão sóbria do neoclassicismo, né, francês, que veio para o Brasil com a missão francesa. Então, tem tudo para ser uma exposição marcante e que possa colocar, de fato, né, o Solar na agenda cultural e artística do Rio de Janeiro e do Brasil. Muito bom. Bom, é com essa reflexão que a gente termina o nosso episódio do PUCcast Vozes da Cultura, edição especial. Muito obrigada pela presença, Camilo. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigado, Conto Camilo. com a presença de vocês lá. Com certeza, estaremos lá. Estaremos lá disponíveis ao sublime, né, Exatamente, que vai nos atravessar. E eu convido a todos vocês que acompanharam o nosso PUCcast Vozes da Cultura, edição especial, a não perder os próximos episódios do PUCcast e acompanhar as redes sociais do Comunicar. Você não vai ficar por fora de conversas tão interessantes como essa. Um abraço e até o próximo episódio.